Nosso próximo caso de hoje, uma outra estenose de canal, agora degenerativa por hérnia de disco. Então vamos contar aqui vértebra de S1, L5, L4, L3. Né? Você já consegue identificar, né, por todos os nossos vídeos que nós já passeamos por aí, em que nós estamos diante de uma estenose por uma hérnia discal e alteração degenerativa na vértebra de L5, S1. E temos outro comprometimento em L4, L5. Vamos olhar a incidência em perfil, em axial, aliás. E aqui nós já enxergamos o quê? O que nós estamos vendo aqui? Uma estenose do canal central. Essa linhazinha preta aqui é justamente o ligamento, chama ligamento amarelo. E aqui dentro nós temos a dura mater com as suas estruturas no seu interior. Então nós temos que analisar, sempre quando realizamos uma endoscopia, qual a raiz que está comprometida. Aonde é o comprometimento? Não só isso. Temos que sempre analisar qual a sintomatologia do paciente. Aí sim, para nós cirurgiões, temos que estabelecer qual a maneira mais fácil de nós atingirmos o nosso objetivo. Então nós chegamos à conclusão que esse paciente tem sim sintomatologia para a vértebra de L4, L5 e L5-S1, sendo que a sintomatologia maior clinicamente é para a raiz de L5, que é a raiz que emerge, que sai exatamente nesse ponto, e a raiz de S1, que é a raiz que vai descer aqui para a vértebra de baixo. Como nós identificamos que a maior sintomatologia é para a vértebra de L5, para a raiz de L5 e S1, nós vamos abordar a região de L5 e S1. Naturalmente, é muito importante que o paciente tenha a ciência que existe a possibilidade de um novo procedimento para a região de L4 e L5. Aí vocês me perguntam, por que não realiza o procedimento nos dois níveis imediatamente agora? Isso porque, como a sintomatologia dele é maior para a raiz de L5 e S1, vamos abordar primeiramente esse nível, vamos verificar como fica o paciente. Por ser uma cirurgia, um procedimento minimamente invasivo, nada impede de que daqui a 30, 60 ou 90 dias venhamos a realizar um novo procedimento cirúrgico. Agora eu vou andar aqui com a linhazinha amarela e vocês vão verificar como a estenose aqui, eu desci um ponto. Olha o que aconteceu como é que abriu aqui a passagem para a saída das raízes. Olha, eu vou 3 milímetros para cima, vou afastar aqui o vídeo para vocês enxergarem bem. Aqui, ó. Estou subindo 2 milímetros. Olha como é que está aqui. Do ponto de compressão, desci 2. Olha como é que a medula ela se abre na hora que eu desço a linha de corte e ela diminui quando eu suspendo a linha de corte. Então essa é a nossa abordagem. A opção de acesso vai ser a opção interlaminar. Bem, já estamos aí mais ou menos com mais de 1 hora de cirurgia e, naturalmente, muito trabalho em função de uma lâmina muito espessa, muita artrose, um ligamento amarelo extremamente espessado. E para esse tipo de procedimento é muito importante avançar com bastante critério, com bastante cuidado, no sentido de não invadir o canal central, que é onde está a dura mater. Então temos que foi se desbastando bastante a lâmina. Essa estrutura em amarelo que temos aí é o ligamento amarelo, em que naturalmente está protegendo a dura mater, ou seja, está tudo pela frente disso. Não estamos enxergando, nesse momento, nenhuma estrutura nervosa. O objetivo aqui vai ser abaixar mais ainda o processo articular, depois a retirada do ligamento amarelo, e vocês vão conseguir identificar a raiz espinhal de S1 passando por debaixo de todas essas estruturas aí. Nesse momento, já foi retirado toda a lâmina, todo o processo articular. Nós temos aí no teto da nossa visão a raiz descendente e ao fundo nós temos a hérnia de disco, né, que está sendo limpa para a sua posterior retirada. Já avançamos bastante pelo procedimento cirúrgico, foi retirada a lâmina vertebral, processo articular, e ao fundo aqui nós temos o disco intervertebral e a raiz espinhal passando pelo teto da visão de vocês, está vendo? E a gente consegue entender agora que essa raiz bastante sofrida, bastante avermelhada, com diversos vasos sanguíneos pela sua superfície,
ela estava sendo comprimida, por um lado, o disco intervertebral e, pelo outro lado, posteriormente a ela, o processo articular. Além disso tudo, nós tínhamos um espessamento importante do ligamento amarelo, que, sem dúvida nenhuma, contribuía para a compressão dessa raiz espinhal. É importante entender que, nesses processos degenerativos de longa data, ou seja, crônico, é quase que uma estrutura se associando à outra para aumentar mais ainda o processo compressivo. Então, estamos limpando aqui o ligamento aborreste do ligamento amarelo, e no fundo da ferida nós temos a raiz espinhal, como vou mostrar daqui a pouquinho a vocês. E nesse momento, a minha cânula está protegendo a raiz espinhal, e ao fundo é o disco intervertebral, que está sendo retirado com essa tesoura. A gente vai cortando, vai tirando, depois com uma outra pinça, a gente acaba de retirar essa hérnia. A característica que nós estamos encontrando aqui é uma hérnia bastante fasciculada, endurecida, ou seja, o que caracteriza uma patologia já de longa duração. O procedimento já deveria ter sido realizado já há bastante tempo. Isso aí, sem dúvida nenhuma, leva a uma compressão da raiz e um sofrimento da raiz espinhal muito grande. Aqui foi retirado toda a hérnia de disco. Nós temos aqui, na parte superior da ferida, do acesso, a raiz descendente completamente livre, e nessa região que nós chamamos o ombro da raiz propriamente dito, está toda a hérnia retirada. Estamos cauterizando no sentido de melhorar as condições da passagem da raiz de S1, que é justamente aquela raiz que está descendo para sair na vértebra inferior. É uma cirurgia bastante trabalhosa, em função de toda a retirada da lâmina, ligamento amarelo, processo articular. Todas essas estruturas estavam comprimindo essa raiz espinhal, agora completamente liberada. E é sempre importante dizer que na vértebra de cima, na vértebra de L4 e L5, tem uma outra compressão, que naturalmente, por não ter tanta sintomatologia, a opção para o ato operatório foi a liberação dessa raiz espinhal, raiz emergente de L5 e a raiz descendente de S1. E com isso, nós terminamos o procedimento. Mostra aí, Eduardo, um pouco de longe, a raiz espinhal descendo aqui, ó. Mostra aí a raiz, completamente liberada. Do lado direito. Do lado direito, ó. Do lado esquerdo. E foi liberado também o lado contralateral, que é o lado esquerdo, boa parte da região esquerda do canal vertebral. Bem livre também. Quê? Bem livre, mano. Bem livre. Olha a duramata pulsando, estão vendo aqui, ó? Ela batendo. Quando a gente encontra esse sinal, nós temos a certeza absoluta que ela está completamente livre, desde a região superior até a região inferior.